Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de farmacologia, né? Hoje vocês estão vendo que a gente está ensinando diferente, tive que gravar aula em casa, porque não tive como ir ao estúdio do Biolodúvidas, tá? Mas essa aula vai ao ar na nossa programação normal, tranquilo? Não esquece do seguinte, aqui embaixo tá o cronograma das nossas aulas, então tá todas as aulas divididinhas, bem didático, para que você possa acompanhar quais as próximas aulas, né, quais os próximos conteúdos que nós vamos ter aqui no canal. Aqui no campo dos comentários, pode deixar sua pergunta, pode deixar sua dúvida, que a gente responde assim que a gente verificar, que a gente vê, que a gente visualizar o comentário, no caso, né? É interessante e imprescindível que você se inscreva aqui no canal, tá? Que a partir da sua inscrição é que a gente consegue, então, ter mais estímulo, né? Ter mais vontade de gravar e continuar fazendo esse curso aqui para vocês, tá bom? Na descrição você encontra também o slide dessa aula para você baixar, beleza? É essencial que você entenda que nessa aula nós vamos tratar sobre conceitos de farmacovigilância. Nós vamos entender aí quais são as fases de desenvolvimento do medicamento, como esse medicamento ele é desenvolvido, qual a importância dessas fases para o desenvolvimento de um novo medicamento, o que é que acontece em cada uma dessas fases. Então não esquece de acompanhar a nossa aula, que ela está muito boa. É interessante que você pegue um papel, uma caneta, pegue suas anotações, vai copiando tudo direitinho, vai fazendo seus esquemas, que isso vai te auxiliar para passar dessa disciplina, enfim, para ajudar para o concurso que você quer, tá? Então vem com a gente que a aula tá massa. Então, pessoal, vamos ver agora quais são as fases essenciais e necessárias, né, para que o medicamento ele possa chegar na sua casa, para que o medicamento ele possa ser industrializado, para que o medicamento ele possa ser desenvolvido. Basicamente, nós vamos diferenciar aqui em duas etapas importantes. Uma etapa que nós chamamos de etapa pré-clínica e uma etapa que nós chamamos de etapa clínica. Essas duas etapas, elas vão ser divididas em alguns subgrupos, tá? Nós vamos inicialmente falar da etapa pré-clínica e depois a gente vai salientar cada fasezinha clínica, né? Cada fase clínica de etapa de descobrimento do medicamento. Tio Rafa, isso é importante por quê? Isso é importante porque a partir disso a gente consegue perceber quais são os efeitos, quais são as funcionalidades da farmacovigilância. Então é a partir desse momento do estudo do desenvolvimento de medicamento que você vai entender o porquê da farmacovigilância, que é o tema da nossa aula, ela poder interagir bem com os organismos, beleza? Com as pessoas que estão utilizando aquele medicamento. Eu vou aqui dar uma alterada no ponteiro, tá? Que aí fica legal para a gente poder trabalhar com essas atividades, com esses slides, tá? Então vamos lá, pesquisa pré-clínica. O que é uma pesquisa pré-clínica? O próprio nome já diz, né? Vem antes da pesquisa clínica. E essa pesquisa pré-clínica, ela é desenvolvida nas universidades, por estudantes de graduação, por estudantes de mestrado, especialização, enfim, diversos níveis acadêmicos. Então essa pesquisa pré-clínica, ela vai observar os efeitos de determinadas drogas, de determinadas substâncias que são utilizadas no cotidiano, mas que não existem justificativas terapêuticas conhecidas, tá? Então essas pesquisas, elas estão sendo desenvolvidas continuamente, rotineiramente, todos os dias aí nas faculdades espalhadas pelo país, tá bom? Então, nessa etapa, os estudos são realizados, experimentos in vitro, né? Hoje nós também temos alguns experimentos que são realizados em vivo com animais, né? A gente tem a pesquisa de bancada, no caso, observação apenas de cultura de células, ou às vezes a atividade que nós chamamos de atividade in sílico, que é uma atividade através de mecanismos computacionais, e atividade em vivo, quando a gente utiliza testes em animais. Ok? Então depois que você começa falando dos experimentos em vivo, né, você fala dos experimentos em vivo, aliás in vitro, né, que são aqueles que não utilizam animais, você passa a utilizar algumas cobaias animais, em ordem crescente, tá? Primeiramente camundongos ou ratos, em seguida coelhos, depois cães e em seguida macacos, tá bom? Então esses organismos eles vão tentar representar, né, todos os meios, né, em que o medicamento vai interagir biologicamente, e eles vão nos demonstrar um sinal,
do que pode ou não acontecer em função daquela substância que você está testando, beleza? Então, qual é o fundamento, qual é o objetivo, tio Rafa, de uma pesquisa pré-clínica? É o descobrimento de uma substância nova. Eu estou querendo descobrir uma substância nova que tem atividade terapêutica, ou muitas vezes também a pesquisa pré-clínica ela nos ajuda, né, a entender como é que aquela substância ela pode agir de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? Então, nessa fase pré-clínica, os estudos da nova molécula em animais é feito, né? E após identificar experimentações in vitro como tendo potencial terapêutico. Então, primeiro você testa in vitro para saber se aquela substância in vitro desenvolve algum tipo de atividade. Pode ser com cultura de células, pode ser com microbiologia, enfim, como pode ser com atividade in sílico. E logo depois disso a gente vai testar em animais para saber como é que aquela substância ela se comporta com um organismo biológico mais complexo, tá? Então, informações preliminares sobre atividade farmacológica e segurança, estabelecimento geralmente de dose letal tóxica, né, ou dose letal média, onde você estabelece ali quais são as doses terapêuticas para aquele animal ou para aquela região, ok? Para aquele tratamento. As substâncias com atividade farmacológica específica e perfil de toxicidade aceitável passam para a próxima fase. É importante salientar essa palavrinha, tá? Toxicidade. Lembra da nossa primeira aula? Para uma substância ela ter uma atividade coerente, satisfatória, ela precisa ser pouco tóxica, né? Então, um fármaco ele tem que ter uma toxicidade baixa, ele tem que ser seguro. Então, durante os estudos pré-clínicos, uma das primeiras coisas que nós fazemos é justamente estabelecer qual é a dose tóxica desse medicamento e verificar se essa dose tóxica ela está próxima à dose terapêutica. Porque se estiver muito próxima, isso também atrapalha no desenvolvimento do medicamento, beleza? Então, se elas obedecerem a esses critérios, né, tiver uma atividade farmacológica favorável, tiver um perfil de toxicidade também aceitável, a gente passa para a próxima fase. Vale salientar o seguinte, que a próxima fase nesse caso são os estudos clínicos, tá? Então, mais de 90% das substâncias que são estudadas são eliminadas. A gente vai ver mais lá na frente um slidezinho em que eu especifico isso em números, em realmente números, para você entender o quão é complicado o desenvolvimento de um novo medicamento, beleza? Então, nesse estágio aqui, a gente não pensa em formulação final, ou seja, a gente não sabe se aquilo ali vai ser um comprimido, se vai ser um xarope, se vai ser uma cápsula gelatinosa, enfim. A gente não trabalha com estudo de formulação. Nesse ponto, especificamente, a gente vai estar tratando de atividades farmacológicas e traçar um perfil de toxicidade para aquele medicamento, beleza? E os estudos clínicos, tio Rafas? Os estudos clínicos eles vão ser divididos em 4 fases. Lembre-se que a molécula ela vem sendo estudada na fase pré-clínica, né? A substância vem sendo estudada na fase pré-clínica. E depois que ela atende todos os critérios da fase pré-clínica, é que ela passa para a fase clínica. Então, na fase clínica, ela terá 4 subfases. A fase 1, que a gente vai estudar o potencial da nova droga, só que em organismos sadios, né? Em indivíduos sadios. E esse estudo leva em média de 30 a 40 pessoas. Eu vou especificar cada fase dessa nos próximos slides. Mas só adiantando para vocês o que é, para a gente amarrar esse conhecimento, tá? Na fase 2, a gente vai ter indivíduos doentes, né, que portam aquela patologia para a qual o medicamento está sendo desenvolvido. E na fase 3, basicamente, nós vamos aumentar o número de usuários daquele medicamento. Com o objetivo, como eu disse anteriormente, de justamente fazer com que as pessoas que têm aquela patologia, elas possam ser... o medicamento ele possa ser administrado a essas pessoas e a gente consiga verificar realmente qual o poder curativo daquele medicamento mediante a patologia. E já na fase 4 nós vamos ter o medicamento no mercado e aí inicia-se o processo de farmacovigilância que nós vamos destrinchar mais à frente nos slides, beleza? Tio Rafas, mas a fase 1, como é que funciona essa fase 1? Beleza, é uma avaliação inicial, né, em humanos, então a gente está no início do desenvolvimento do medicamento. E nós vamos trabalhar com voluntários especificamente sadios. Na fase 1 nós trabalhamos com pessoas sadias. É interessante que muitos concursos eles cobram esse tipo de conteúdo e é importante que você destrinche muito bem todas essas fases. Então a fase 1 é indivíduos sadios, tá? Então você pode ter de 20 a 100 voluntários, tá? Voluntários. E você pode avaliar nesse caso como é que o corpo humano ele vai responder a uma nova substância. Essa substância que está sendo desenvolvida, o que é que ela pode acarretar, até mesmo se uma pessoa que não porta patologia, ela pode sentir. Então você administra indivíduos sadios, você vai verificando, você vai acompanhando, claro, né, o que é que poderá acontecer com as pessoas que fazem a ingestão daquele medicamento, tá?
Então a gente vai determinar nessa fase qual é a melhor forma de administração, os efeitos tóxicos e colaterais, né? Lá na frente a gente vai diferenciar essa questão de efeito tóxico e efeito colateral. Mas aí a gente consegue observar nessa fase quais são os efeitos que podem acarretar no organismo. Lembrando que quando eu falo de organismo sadio, eu estou falando de um indivíduo que não porta nenhuma doença, seja ela aguda ou crônica, tá bom? Então nós vamos estabelecer basicamente um perfil farmacocinético, né, desse novo fármaco. Qual é a maior dose tolerável, né? Qual a maior dose que não gera um efeito tóxico ou colateral? Qual a menor dose efetiva? Qual a duração do efeito? Quais os efeitos colaterais e qual a relação dose-efeito? Será que quando eu aumento a dose, o meu efeito tóxico também aumenta? Então a gente vai estabelecer essa ordem, tá? Lembra que isso eu falei aqui na aula 2, eu vou deixar o cardzinho com o izinho aqui em cima, tá? Para você dar uma lembrada, dar uma recapitulada nesses conceitos. No estudo clínico de fase 2, a gente tem os estudos realizados em pacientes com a doença que o medicamento irá tratar. Então, nesse caso, eu já tenho pacientes com a patologia. E aí é muito interessante que alguns alunos me perguntam, tio Rafa, mas a patologia em qual estágio? Porque dependendo da patologia, a gente pode ter aí diferentes estágios de diferentes tratamentos. Muito bem. Muitas das vezes a gente pega pacientes, né, nesses estudos, se pega paciente de duas fases, né, da fase inicial da doença e da fase final da doença. Tio Rafa, e por que não pega pacientes intermediários? Porque muitas vezes esses pacientes intermediários, eles respondem de maneira muito diferente ao tratamento. Dependendo do tipo de tratamento, por exemplo, se for um tratamento polifarmacológico, né, com vários fármacos, eles podem responder de maneira diferente. Então você geralmente pega no início e no final, que é para você aí ter então uma média, uma amostragem, para que você possa estabelecer ali um parâmetro terapêutico, tá bom? Então nesse caso são estudos controlados, né, em um número limitado de pacientes, de 100 a 200 pacientes. E nesse estudo o que a gente vai avaliar? Indicação da eficácia, tá? Confirmar a segurança, lembre, o mais importante do medicamento é a sua segurança, tá bom? Estudos de dose e resposta vão ser realizados para determinar aquela dose perfeita para tratamento, né? E nós vamos testar a biodisponibilidade e bioequivalência de formulações. Lembre que biodisponibilidade é o quanto do medicamento vai chegar à corrente sanguínea para gerar o efeito terapêutico. E bioequivalência é saber se em formulações diferentes eu vou ter ali a mesma quantidade do fármaco essencial para que haja o tratamento, beleza? E nesse caso aqui na pesquisa clínica de fase 2, a formulação final está sendo desenvolvida. Isso é importante, porque a partir da fase 2, você já vai saber qual a melhor forma que aquele medicamento será administrado. Seja ele por via endovenosa, seja ele por uma solução que você vai ingerir, né, por via oral, seja ele na forma de colírio, enfim, dependendo da finalidade que você está querendo gerar aí no seu medicamento, tá bom? Na pesquisa clínica de fase 3, a gente vai ter um estudo terapêutico mais ampliado. Geralmente não, a gente diz que na fase 3 nós temos um estudo multicêntrico. Nós temos vários centros do país, que esses centros do país e de continentes, né, diferentes, eles vão estudar o efeito daquela droga através de um teste do simples cego. O que é o teste do simples cego? O paciente ele não sabe o que está tomando, ele não sabe o que está recebendo, apenas o aplicador. Porém, em alguns países a FDA também autoriza o teste do duplo cego. Nem o analista que está, nem o administrador sabe o que está administrando e nem o paciente que está tomando. Então, no estudo clínico de fase 3, a gente já tem a formulação desenvolvida, a gente já tem ali um conhecimento prévio de quais efeitos colaterais ele pode ter, e agora a gente vai estudar isso em populações maiores, para a gente ver se em populações diferentes os efeitos eles também podem ser diferentes, tá bom? Então a gente vai comparar um novo medicamento com outro que é existente no mercado, porque muitas vezes, por exemplo, vamos supor, você tem lá o captopril, aí você descobre que é um antihipertensivo. Você descobre lá um medicamento que também é antihipertensivo, mas ele é equivalente ao captopril. Então ele não é considerado inovação. Ele precisa ser melhor, precisa ser mais específico, precisa ter vantagens que justifiquem a sua chegada no mercado, ok? Então a gente vai avaliar o risco-benefício a curto e longo prazo, isso é importante. Estabelecer um perfil terapêutico. Qual a indicação desse medicamento? Qual a dose desse medicamento? Qual a via correta de administração? Desculpe. Tio Rafas, e a indicação, ela pode mudar na fase 3? Pode. Aconteceu isso com o citrato de sildenafila, né? Que inicialmente ele foi descoberto como um medicamento para tratar distúrbios cardíacos.
Hoje ele é utilizado justamente como um medicamento para ereção, para disfunção erétil. Então é essencial que você entenda a real indicação do medicamento justamente no momento em que ele sai, que ele está próximo de sair do mercado, tá? Quais são as contraindicações, quem pode tomar, qual a condição que não pode tomar, por que não pode tomar e quais são os efeitos colaterais daquele medicamento, beleza? A gente vai demonstrar nesse estudo clínico as vantagens terapêuticas, né? E podem aparecer novos efeitos tóxicos que não foram evidenciados antes, justamente porque agora nós temos um estudo multipopulacional, tá? Características especiais de todo medicamento, como por exemplo, interações relevantes, tanto com outros medicamentos, né, com pacientes que estejam na clínica utilizando outros medicamentos, como também pacientes com a interação medicamento-alimento, que está cada vez mais comum, né? E efeitos modificadores, como idade, por exemplo, como etnia, tá? Como estado de saúde, tudo isso é avaliado num estudo clínico de fase 3. E nesse caso a gente utiliza a formulação que foi desenvolvida, tá? Depois que o estudo clínico ele passa pela fase 3, ele chega na fase 3, você vai solicitar na Anvisa uma produção de escala semi-industrial, tá? A gente vai discutir isso agora, porque a gente vai falar sobre um negocinho chamado Scale Up. O que é o Scale Up? O Scale Up é um conjunto de procedimentos que você vai desenvolver à medida que você está desenvolvendo esse medicamento, para que esses estudos eles possam resultar na formulação industrial daquele medicamento, beleza? Então olha só, quando eu chego na fase 4, o medicamento ele já está aprovado para comercialização, ele já passou por todos aqueles processos, ele já passou por uma autorização do órgão regulador local, no caso no Brasil é a Anvisa, né? E a gente vai agora para estudos pós-comercialização, beleza? Chegou no mercado, tá na prateleira, tá tudo bonitinho, e aí? Aí nós vamos agora para a farmacovigilância, que é o sistema de notificação. Outras pessoas podem vir a desenvolver problemas que não estavam relatados na bula ou que não eram previstos. Então, a incidência de problemas que estavam relatados também pode ser maior do que o esperado. Então, tudo isso a gente vê no estudo clínico de fase 4. Então, nesse caso, nós temos pesquisa de novas indicações, novos métodos de administração, novas associações e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui essa expressão extensão de linha porque, por exemplo, a betametasona, que para quem não lembra é um antialérgico, mas também é um anti-inflamatório, né? Esteroidal nesse caso, né? Digamos, vamos usar essa nomenclatura esteroidal. O pessoal não usa muito, mas a gente usa agora. Um anti-inflamatório esteroidal, né? Pela inibição lá do ácido araquidônico, pela via do ácido araquidônico. Ele é utilizado como antialérgico porque ele inibe a síntese de leucotrienos, que a gente vai estudar isso quando a gente estiver vendo fármacos da inflamação. Mas percebeu-se que você poderia potencializar esse efeito associando ele com a desclofeniramina. Então, se gerou, nesse caso, após a saída desses medicamentos, as associações medicamentosas que aumentaram os efeitos ou fizeram um sinergismo, enfim. Então, depois que você pede o registro e antes da aprovação da Anvisa, você, após o pedido do registro, vai, né, antes da aprovação da Anvisa, você aprovou o registro na vigilância sanitária, só que antes da Anvisa autorizar você a produzir, você vai iniciar o estudo que nós chamamos de Scale Up, que é um estudo mais industrial. O que é o estudo de Scale Up? O estudo de Scale Up nada mais é do que a verificação de como é a produção em escala industrial daquele medicamento. Por que isso, tio Rafas? Porque muitas das vezes você pode ter um medicamento em escala semi-industrial, em escala de bancada, né? Tá fazendo lá na bancada e dá tudo certo. Mas quando você chega na escala industrial, muitas das vezes esses medicamentos eles não conseguem ser produzidos. Então você precisa fazer esses estudos de formulação, que nós denominamos de Scale Up, para você poder entender se aquele mecanismo de síntese que você fez, se aquele mecanismo de formulação que você fez, ele é viável em escala industrial. Tranquilo? Então, tio Rafas, resuma um pouquinho do que o senhor falou até agora. Resumo. De 5 a 10 mil moléculas, elas são candidatas toda vez que você vai descobrir um medicamento só. O tempo de pesquisa gira em torno de 8 a 10 anos, e eu vou além mais. Isso pode demorar de 20 a 30 anos, dependendo do tipo de substância, dependendo da inovação. Você vai tratar até 10 mil doentes nesse espaço de tempo. E vai gastar cerca de 2 bilhões de reais. Beleza, tio Rafa, então com isso eu vou conseguir descobrir diversos medicamentos. Não. Com todas essas moléculas que você utilizou para a candidatura
em desenvolvimento de um novo medicamento, com esse gasto exorbitante que você teve aqui, você descobre um medicamento novo, tá? Tio Rafas, amplia essa escala para mim? Amplio sim, olha para mim. Eu tenho aqui nesse caso, cadê o meu pointer? Cadê meu pointer? Achei meu pointer. Eu tenho aqui 10 mil moléculas, em média, para ter um novo medicamento, tá? Quanto tempo isso demora? Rapaz, varia muito, mas pode demorar até cerca de 20 anos. Lembrando que aqui eu coloquei 20 anos de expiração da patente, tá? Mas você pode demorar 20 anos para descobrir, até a chegada do registro, né? Tá aqui o registro. Então você vai passar por todos aqueles estudos in vitro, testes em animais, todos os ensaios clínicos que a gente acabou de destrinchar, até o registro do medicamento e ele entrar em fase 4, que é o desenvolvimento da farmacovigilância desse medicamento. Tio Rafas, existem medicamentos que eu estou tomando hoje que ainda estão em fase 4? Existem sim, eu não me recordo de nenhum agora, mas existem medicamentos que a gente está tomando que ainda está em estudo clínico de fase 4. Depois que você expira a patente desse medicamento, aí existe o desenvolvimento do medicamento genérico, que no Brasil é muito conhecido. Tio Rafas, posso usar genérico sem medo? Pode. O genérico é o mesmo medicamento de referência, possui os mesmos testes, a mesma biodisponibilidade, a mesma bioequivalência. Aí você pergunta, tio Rafas, e por que ele é tão barato? O genérico ele custa menos justamente pelo fato do genérico não ter um grande apelo comercial, né? Ele não tem uma marca, ele não tem um design. Você vê que elas são todos padrõezinhos. Você pega uma caixa da Eurofarma, ela é verde, com a tarjazinha genérica e o nome da substância ativa. Não existe o nome do medicamento. Por exemplo, você compra o Histamin, que é um maleato de desclofeniramina. Mas você pode comprar o genérico dele, que é um maleato de desclofeniramina. Tanto existe ele comprimido, quanto existe ele pomada. Como também existe ele xarope, né? Então, dependendo de como você compra o medicamento, você tem aí a diferença de preço justamente pela parte comercial, tá bom? Tio Rafas, e eu posso desenvolver o genérico antes de quebrar a patente? Olha, você pode adiantar esse quebramento é complicado, né? Você pode adiantar a quebra da patente se aquele medicamento for extremamente inovador para tratar uma doença que praticamente não se tinha tratamento até então. Então você pode adiantar a quebra dessa patente para você poder conseguir fornecer o medicamento à população de uma maneira mais eficiente, né, e mais barata, beleza? Então, os genéricos, eles são produzidos em linhas gerais após a expiração do produto de linha, né, o produto referência. Eles vão conter a mesma quantidade de fármaco na mesma forma farmacêutica. Então, se um for comprimido, o outro também vai ter que ser comprimido, né, no caso genérico. Eles devem ser bioequivalentes ao produto de referência e, portanto, apresentar a mesma resposta clínica. Tanto faz, eu posso utilizar tanto o genérico quanto eu posso usar o referência. Os dois têm que obter a mesma resposta clínica. Se isso não acontecer, esse genérico ele é descontinuado, né? Ele é para-se de fabricar esse medicamento e aí a Anvisa vai quebrar o registro dele, pelo menos até a empresa comprovar novamente que aquele genérico que ela está produzindo realmente tem os mesmos efeitos, a mesma resposta clínica do medicamento de referência, tá? Eles podem diferir nos recipientes, né, que são substâncias que nós utilizamos para agregar a formulação, né? E na aparência, o genérico ele não precisa ser essencialmente igual ao medicamento de referência. O genérico ele pode ter ali, por exemplo, o comprimido pode ser branco, enquanto o comprimido de referência era rosa. Enfim, aí vai ficar a cargo de cada fabricante, a cargo de cada linha de produção. Os estudos são realizados em voluntários sadios, né, para testar essa bioequivalência. O pedido do registro precisa de um relatório resumido. Você não precisa também apresentar todas as informações, até porque o medicamento de referência que já está há mais tempo no mercado, ele já conseguiu comprovar essas atividades, tá? Os estudos pré-clínicos de segurança e eficácia foram realizados pelo produto inovador, né? Ele já fez isso antes de chegar à prateleira e somente são exigidos os estudos de bioequivalência, que para quem não lembra, bioequivalência é justamente o medicamento na mesma concentração, na mesma forma farmacêutica, ter a mesma resposta clínica do de referência. Então eles são bioequivalentes. Hoje no mercado nós temos 3 tipos. Nós temos o genérico, aliás, o referência, o genérico e o similar. Tio Rafas, qual a diferença entre os 3? Bem simples, de maneira bem geral, de linhas bem gerais.
O referência é um medicamento inovador, né, que foi descoberto primeiro. O genérico ele é produzido a partir da bioequivalência do referência, então você precisa de uma série de testes para poder comprovar que o genérico ele tem a mesma atividade, a mesma resposta clínica que o de referência. E hoje existem os similares bioequivalentes, que eles podem ser intercambiáveis pelo medicamento de referência. Nem todo similar é bioequivalente, mas na maioria das vezes eles copiam tanto a forma farmacêutica, como que é obrigatório, né? Como também a quantidade de princípio ativo, que também é obrigatório. Como também eles gostam de imitar muito a parte comercial, né? As caixas de similares e referência, eles são bem parecidas, tá? Exemplo, Benegrip e o Gripin. Os dois têm um comprimido verde e um comprimido amarelo. Tanto o Gripin quanto o Benegrip. Então eles são similares, né? O Gripin, no caso, é similar do Benegrip, tá? E aí, tio Rafas, como é que funcionam os estudos de scale-up? Os estudos de scale-up são os estudos para produção em escala industrial. Então a gente vai ver um estudo de pré-formulação, né, de como se faz esse medicamento, um estudo de formulação para entender quais são os recipientes ideais, quais são as quantidades ideais, e a partir daí a gente obtém um protótipo. Esse protótipo ele é como se fosse o primeiro medicamento produzido, né, como se fosse a nossa cobaia, como se fosse a nossa primeira amostra do medicamento, tá? Em seguida você vai produzir em escala piloto, que é uma escala menor, né, do que a escala industrial como um todo, mas ela é representativa. E depois, se tudo der certo, você começa a produzir em escala industrial e vender seu medicamento aí para onde você quiser, beleza? Vou tomar uma aguinha aqui, que senão... Vamos entender agora, nessa segunda parte da aula, os termos básicos em farmacologia, né? Em farmacovigilância, desculpe. Então, primeiro, o que é farmacovigilância? Farmacovigilância não é uma coisa só. Na realidade, farmacovigilância é um conjunto de procedimentos de detecção, de registro, né, e de avaliação de reações adversas. Hoje, o termo farmacovigilância, eu vou mostrar para vocês, ela tem outra amplitude. Por quê? Porque se adicionou aí novas técnicas, novas maneiras para a gente poder estudar essa farmacovigilância mais a fundo, tá? Então, na realidade, o que ela vai fazer é obter, detectar, registrar e avaliar as reações adversas dos medicamentos, utilizando parâmetros epidemiológicos, como qual é a gravidade dessa reação, onde aconteceu essa reação, qual a incidência dessa reação, ou seja, quantos novos casos sempre estão existindo, qual a frequência que isso acontece. Então, tudo isso é estudado na farmacovigilância, tá? E aí, dentro da farmacovigilância, alguns termos eles são interessantes. Por exemplo, tio Rafos, o que é uma reação adversa ao medicamento? Que eu posso falar muito com vocês de RAM, né? É uma resposta que vai lesionar o organismo vivo, mas ela é não intencional. Ela vai ocorrer com as doses habitualmente utilizadas na espécie humana, né? E essa dose ela pode ser utilizada tanto para profilaxia, né, para prevenir uma doença, como para diagnóstico de uma doença, que pode ser o caso, por exemplo, dos marcadores tumorais ou tratamento de uma doença. Então, o paciente utilizando a dose normal do medicamento, a dose comum, a dose padrão, a dose prescrita pelo médico, ele pode apresentar uma reação adversa, tá? A reação adversa, ela pode ser esperada ou ela pode ser não esperada, né? Então, quando você tem uma reação adversa esperada, é quando você sabe que aquilo pode acontecer e você se previne para isso. Enquanto a reação adversa não esperada é aquela que acontece sem que você espere que ela aconteça ou que ela pudesse acontecer. Vale lembrar, pessoal, que essa reação adversa não esperada, geralmente, ela é notificada à Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, para que o fabricante inclua essa reação adversa que antes não era inclusa, né, dentro da bula do medicamento. E o que é um evento adverso? Evento adverso é qualquer coisa nociva que aconteça durante um tratamento farmacológico, sem necessariamente apresentar uma relação casual com o fármaco utilizado. Por exemplo, uma pessoa estava tomando loratadina, por exemplo, comprimido, e do nada ela apresentou ali aftas na boca, né, aqueles sapinhos. É um evento adverso? Porque nesse caso não tem relação alguma com a loratadina, ok? Mas se houver essa relação e não fosse conhecido, também poderia ser um evento adverso, tá? E como é que a farmacovigilância, como é que os caras, eles sabem o que está acontecendo? Eles sabem dos novos casos através de 3 sistemas. O principal aqui no país é o primeiro,
que é o sistema de notificação espontânea. Então, o sistema de notificação espontânea ele vai começar logo que é lançado o medicamento, lançou o medicamento, começa o sistema de notificação. Ele vai acompanhar todo o ciclo de vida do medicamento. Em todo o tempo que o medicamento estiver no mercado, a gente vai utilizar o sistema de notificações espontânea. E quem é que notifica isso? São o que nós chamamos de instituições ou locais sentinela, que são instituições que visam monitorar o aparecimento de efeitos adversos, né, de reações adversas em determinadas populações, e pegar esse compilado de informações, avaliar e enviar para a Anvisa, ok? Depois você pode utilizar projetos formais, né, que visam reunir informações sobre populações maiores. Por exemplo, o cara administrou um medicamento na China, que tem milhares de pessoas lá. Então, você pode fazer um estudo, um projeto mais específico para avaliar quais são as reações adversas, nesse caso aqui, de pacientes que aí se encontram em populações maiores ou especiais, tá? E projetos especialmente desenhados para responder a questões específicas sobre necessidade de segurança de medicamento. Observar se aquela dose habitual, aquela dose terapêutica, ela está realmente em conformidade em relação às reações adversas, enfim, diversos outros processos que são importantes, tá? Só que hoje, né, hoje a farmacovigilância, ela também atua em outros âmbitos. Exemplo, ela avalia o desvio de qualidade de produtos farmacêuticos, né? Muitas das vezes você recebe até mesmo mercadoria em que os comprimidos eles estão se esfarelando, em que os blisters vieram abertos. Então a farmacovigilância ela também está de olho nisso para poder modificar, né, caso haja algum problema em relação àquele medicamento. Notificações de perda de eficácia, e aqui nesse caso eu destaco, pessoal, os eu não sei escrever com essa parada aqui, mas antibiótico. Essa perca de eficácia geralmente ela é estudada principalmente nos antibióticos, porque eu não sei se vocês já viram algumas pesquisas, mas alguns pesquisadores já relatam que nós vamos ter dificuldades no tratamento de infecções bacterianas daqui a alguns anos por conta do número de bactérias que já estão resistentes a determinados medicamentos, tá? Então ela também vai monitorar o uso de fármacos que são utilizados em indicações não aprovadas, né, que não existe basamento científico para isso. Ela vai notificar casos de intoxicação aguda ou crônica. Lembre que intoxicação aguda é aquela inicial, né, o efeito chicote, pá. E a crônica é aquela que você vai investigar a partir de muito tempo de uso daquele medicamento, beleza? A farmacovigilância, ela também vai avaliar a mortalidade, né, o índice de mortes pelo uso do medicamento, o abuso e o uso errôneo de produtos. Às vezes você pode estar utilizando um medicamento que é de uma forma farmacêutica X, e você macera o comprimido, por exemplo, e coloca dentro da água e toma. Isso também a farmacovigilância ela é encarregada de observar. E interações, no geral, como eu já comentei, tanto interações a nível de alimento, como interações também a nível de outros fármacos, ok? E aí, pessoal, terminando essa primeira parte da nossa aula, aliás, a segunda parte da nossa aula, eu vou adiantar aqui para vocês as vias de administração, tá? Não vai ser nada de outro mundo, eu vou aqui falar das principais vias, vou dizer quais são as vantagens e desvantagens de cada via, e vamos entender aí como é que essas vias de administração, elas são importantes para o medicamento em si, tá bom? E como o medicamento também é pensado, né, quando ele é gerado, ele é pensado justamente em qual via de administração ele vai atuar. Então vamos lá. O que é uma via de administração? É o caminho pelo qual o organismo, caminho pelo qual a substância que você ingeriu percorre no seu organismo, tá? Então isso é uma via de administração. Então os fármacos eles podem ser administrados por várias vias. Pode ser por via oral, via endovenosa, via intramuscular, debaixo da pele, que é a subcutânea. Você pode colocar embaixo da língua, que é sublingual. Você pode colocar no reto, né, no ânus. Você pode colocar também, que aí, enfim, tem várias formas farmacêuticas. E existem várias vias de administração diferentes para essas formas, tá? Então essas vias de administração ela tem objetivos específicos, assim como vantagens e desvantagens. A FDA, né, que é a agência de regulação americana, ela reconhece que existam pelo menos 111 tipos diferentes de via de administração. Então aqui é um resumo também de quais as regiões em que essa absorção pode acontecer, né, a administração desse medicamento. Então no trato gastrointestinal a gente tem a mucosa bucal, a mucosa gástrica,
a mucosa do intestino delgado e a mucosa retal. No trato respiratório, o que é que nós temos? A mucosa nasal, a traqueal e a brônquica e, no caso, né, nós temos os alvéolos pulmonares. Para quem não lembra, os alvéolos pulmonares, eles ficam lá no finzinho do nosso pulmão, né, dentro no finzinho dos brônquios, né, dos bronquíolos, e eles vão ser importantes para fazer o processo de hematose, né, onde ele coloca para fora um sangue pobre em oxigênio, né, um sangue rico em CO2, que a gente chama de sangue venoso, e troca por sangue arterial, que é quando ela absorve a molécula de oxigênio, né, para que aí ela possa transportar esse oxigênio pelo corpo inteiro, dependendo da sua necessidade fisiológica, tá bom? A pele também é um meio, as regiões subcutâneas, intramusculares e endovenosas, mucosa geniturinária, como é o caso da mucosa uretral, através da uretra do homem, e vaginal, através, óbvio, da vagina da mulher, né? Porque homem não tem como ter vagina. Mas, enfim. A mucosa conjuntival também, ou seja, no olho você também pode aplicar, né, determinado medicamento. Tio Rafa, e por que você não falou da via de administração auricular? Vou falar dela daqui a pouco. Se acalma aí. Então, aqui também é um quadro resumo, né, onde nós temos o que é de uso interno, o que é de uso externo e o que é de uso parenteral, né? Parenteral está ao lado, né? Como se fosse ao lado do corpo. Então nessa via parenteral você vai ter aí basicamente os injetáveis e os adesivos, né? Intradérmicos. Nós temos também aqui no uso externo, né? A via cutânea, retal, vaginal, enfim, diversas vias. E no uso interno do mesmo jeito, beleza? Então, ó, nós temos também administrações tópicas, ok? Que você coloca acima da pele. E aí ela pode ser uma geral. Eu falo de pele, mas não só pele, que é por administração tópica. A administração respiratória, né, inalatória, também pode ser considerada uma respiração tópica. Então a gente tem diversos momentos em que essa administração tópica pode acontecer, ok? Já na via de administração enteral, você vai geralmente, né, você vai utilizar nesse caso o medicamento através do seu trato gastrointestinal, beleza? A via parenteral, ela vai se ramificar em dois grandes ramos, né? Lembre que nós falamos agora de uso externo e de uso interno, né? Que nós chamamos de via enteral e via tópica, beleza? Agora nós vamos falar sobre as vias parenterais, né? Que as vias parenterais são aquelas vias em que você vai utilizar o medicamento através de uma técnica que é colocar o medicamento dentro, por exemplo, né? Da sua veia. Então você tem aí um tipo de aplicação parenteral. Essa aplicação parenteral, ela pode ser indireta, no caso de via transdérmica, quando você coloca o adesivo. Ela pode ser inalatória, conjuntival, rinorofaringe e geniturinária. Que vocês dão uma lida, né? O slide aqui tá para vocês justamente lerem. E lembrando que aqui na descrição eu vou deixar um link para baixar os meus slides, tá? Os slides dessa aula. Então, direta, nós temos intraarticular, intramuscular, intravenosa, enfim, diversas outras via de administrações parenterais do tipo direta, ok? Então vamos falar de cada via, das vantagens e desvantagens. Então, via tópica. A via tópica, né, é uma via onde você vai administrar o medicamento em determinado lugar específico. Na maioria das vezes, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Na maioria das vezes, os medicamentos de uso tópico, eles são para uso local. Local. Dificilmente você vai encontrar um medicamento para uso tópico que seja sistêmico, tá bom? Então você tem a aplicação de substâncias ativas diretamente na pele ou na mucosa, né? Ou em áreas de superfícies feridas com efeito local. Os princípios ativos penetram somente na epiderme, e aí é importante. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, esses medicamentos que são administrados por via tópica, eles têm ali como é que eu posso dizer? Uma grande lipossolubilidade, eles são muito solúveis em gordura, então isso faz toda a diferença na hora da administração, tá bom? O uso tópico é porque ele é feito no local do corpo, né, no lugar do corpo em que se manifesta o mal. Tópico, uso na pele, né, de onde vem a palavra. E ele pode ser de uso externo, né, todo medicamento que não é engolido, nesse caso é de uso externo. E a ação local, que é a região onde o medicamento vai fazer o efeito desejado, tá bom? Então, na medicação tópica, né, na via de administração tópica, age somente no local onde foi aplicado, e a aplicação pode ser em diversas superfícies, como membranas mucosas, como vagina, ânus, garganta, olhos, ouvidos. Para quem não sabe, nos olhos existe aquela pomada de tobramicina, que também é importante, tá? É um tipo de administração tópica. E ela também pode ser feita por inalação,
Quando você tem, por exemplo, uma bronquite aguda, você tem falta de ar, você utiliza também por inalação, beleza? Na via interal é aquela que você ingere, né? Acabamos de comentar sobre aquele gráficozinho, né? Sobre aquele smart gráficozinho que nós fizemos. Então, nesse caso, nós temos via interal. A delas é justamente a via oral, onde você vai engolir a substância, seja ela em cápsula, enfim, vários tipos de formas farmacêuticas, tá bom? Na via parenteral, nós temos as vias que são administradas no caso na veia, né? Pode ser também dentro da aurícula, enfim. Existem aí diversos tipos de via parenteral, tá bom? Então o que é que nós temos? Um efeito sistêmico rápido, instantâneo, pei-bufo. Tomou a injeção, o medicamento já passa a acontecer, porque o medicamento, quando é administrado por via oral, nós vamos ver também daqui a pouco, alguns processos interferem a chegada perfeita da dose até o local da ação, beleza? A via parenteral ela pode ser tanto por injeção como por uma infusão. É interessante que você lembre disso também. Ok? Nós temos também a via transdérmica, que pode ser considerada uma via parenteral, tá bom? A via transmucosa, né? E o inalável, que nós já comentamos algumas vezes, né? Beleza? Então, algumas vias de administração, elas podem ser usadas tanto para propósitos tópicos como para propósitos sistêmicos, dependendo das circunstâncias que você quer, depende do tratamento, depende da maneira do que você está fazendo com o seu paciente. Por exemplo, a inalação de drogas para asma, ela visa agir sobre as vias aéreas, né, um efeito tópico, enquanto que a mesma inalação, só que de anestésicos voláteis, você vai ter um uso sistêmico. Então depende também da droga, né, do tipo de substância. Então vamos dar um exemplo aqui. A naloxona, ela é um medicamento utilizado para reverter estado de coma e depressão respiratória nas intoxicações opiáceas. Você, por opioides, você teve intoxicação. Só que isso aqui da naloxona só acontece se for por via parenteral. Beleza? Já quando ele é usado por via oral, ele é utilizado para tratar constipações e terapia da dor com opiáceos, tá bom? Então ele tem maneiras diferentes aí, justamente para que você possa entender que a via de administração ela faz toda a diferença dependendo do fármaco que você use. Aqui nós vamos falar de processo de absorção e distribuição. Eu não vou me atentar muito a esse slide, eu coloquei apenas para você recapitular, né, filtrar aí na sua cabeça a informação da aula passada, porque justamente isso, nós comentamos muito sobre esses processos, né, e sobre quais processos isso pode acontecer, ok? Então vamos lá, tio Rafas. Qual é a diferença, então, da relação concentração da substância no sangue, biodisponibilidade e tempo? Claro, meus amores, que a injeção, o medicamento, quando ele é administrado por via intravenosa, que ele chega muito rapidamente à corrente sanguínea, o seu pico de concentração acontece muito mais rápido, né? Então, se você utiliza através da via oral, você já vai perceber que o pico de concentração ele é um pouco mais constante, né? Ele é bem mais constante, ele acontece durante muito mais tempo até que se tome a próxima dose. Aqui eu coloquei uma fotozinha que vai justamente especificar isso, tá? Então, ó, a via intramuscular ela também dá um pico muito alto, mas com o tempo ela vai baixando. Aqui, ó, a via intravenosa também ela vai ter um pico muito alto no início, mas depois ela vai baixando sua concentração. Enquanto que a via oral, ó, a via oral ela vem de boa aqui, ó, e permanece no organismo por muito mais tempo. Isso faz com que o tratamento seja muito melhor efetivado, né? Então é interessante que você preste atenção nisso. Então a via oral é a administração de medicamentos pela boca, óbvio, né? Os medicamentos administrados por via oral, eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal. O estômago, ele é revestido por uma membrana espessa, mas também existe a absorção no estômago, né? O epitélio do intestino possui uma área de superfície extremamente grande. Essa área de superfície é chamada de microvilosidades, que são regiões que vão permitir a passagem de substâncias do meio externo, né, para o meio interno, nesse caso. Quanto mais não ionizado for uma droga, será absorvida mais rapidamente. E quanto mais ionizada, menos rapidamente ela será absorvida durante o processo de ingestão do medicamento. Tá bom? Tudo bem? No entanto, a velocidade de absorção de um fármaco no intestino será maior do que no estômago, mesmo quando o fármaco estiver predominantemente ionizado. Por quê?
Porque o intestino tem as microvilosidades, o estômago não tem. Tio Rafas, um medicamento ele pode ser absorvido pelo estômago? Sim, porém apenas parte dele, ok? Não tudo. Então quais são as vantagens da via oral? Aí tem várias, né? Facilidade de administração, você pode levar para onde você quiser. Via de administração mais comum, não precisa de um profissional lhe dizendo como é que você deve tomar o medicamento, como é a técnica de tomada do medicamento. Só que a distribuição do fármaco é lenta, o que evita a ocorrência de níveis sanguíneos muito altos, níveis elevados de concentração, tá? Então existe uma menor probabilidade de efeitos adversos e a possibilidade de uso de lavagem gástrica caso haja uma intoxicação. Então é mais fácil de você conseguir reverter. Mas quais são as desvantagens? Variação na taxa de absorção, né? Vai depender de organismo para organismo. Vai depender da motilidade do trato gastrointestinal. Vamos supor que você estiver com diarreia. A motilidade está aumentada, então isso pode interferir. Fluxo sanguíneo esplênico, tamanho das partículas da formulação e fatores fisicoquímicos inerentes a ela. Mas a principal desvantagem da via oral é essa daqui, ó. Efeito de primeira passagem. O que é o efeito de primeira passagem? Vamos para cá, ó. Então, parte do fármaco que é administrado por via oral, ele é absorvido no trato gastrointestinal. Mas não chega à circulação, vou sublinhar aqui o não, ó. Ele não chega à circulação sistêmica porque é metabolizado no fígado. Lembra o que eu disse na aula passada. O fígado, ele vai metabolizar tudo. E a intenção dele é metabolizar tudo para que você possa excretar aquele medicamento, não para você ficar com ele, beleza? Quais são as contraindicações da via oral? Se você tiver com náuseas e vômito, que você pode colocar o medicamento para fora, diarreias principalmente, e pacientes com dificuldades para engolir. Também é complicado que elas utilizem medicamentos por via oral, tá bom? Então aqui tem um esqueminha mostrando quais são os fatores que podem modificar a absorção oral. O esvaziamento gástrico, o tempo de trânsito intestinal, você pode estar constipado ou não. Tem o pH do meio, que também é importante, enfim. Diversos outros mecanismos que podem modificar a absorção desse medicamento, beleza? Então eu trouxe aqui para vocês uma lista de 3 situações com o estômago. Você tem aqui medicamentos que devem ser tomados com o estômago vazio, ou seja, sem alimentação. Medicamentos que podem ser tomados com o estômago cheio. E medicamentos que podem ser tomados com o estômago cheio ou vazio, tanto faz. Então aqui tem alguns exemplos. Então esses medicamentos, quando eles precisam ser administrados com o estômago vazio, é porque geralmente eles precisam de um meio ácido para se tornarem mais estáveis, né, para ser melhor para eles. Então o que é que nós temos? Nós temos o norfloxacino, que por exemplo pode ser administrado também quando você utiliza o estômago vazio. E os medicamentos que aqui tem vários, tá? E o que é o estômago vazio? O estômago vazio ele é considerado vazio quando você está de jejum, ou de 1 hora ou 2 antes das refeições, ok? Medicamentos que podem ser administrados com o estômago cheio, cetoconazol, itraconazol, enfim, vários. Medicamentos que podem ser tomados com o estômago cheio ou vazio, tanto faz, né? Tanto faz se está com fome, se não está com fome, se comeu, se não comeu. Você pode tomar esse medicamento à vontade, ok? À vontade que eu estou dizendo, do sentido de não necessitar que o estômago esteja vazio, ok? Via sublingual. Nesse caso, os medicamentos eles são colocados embaixo da língua, né? Vai produzir efeitos terapêuticos em poucos minutos após a administração. Não apresenta, olha que legal essa informação, não apresenta efeito de primeira passagem, o que faz toda a diferença na biodisponibilidade do medicamento. A maioria dos medicamentos não pode ser administrada por essa via, porque a absorção é em geral incompleta e errática. Você tem ali algumas dificuldades de absorção, o que faz com que você tenha ali problemas durante a administração do medicamento. Mas qual é a vantagem deles? Ideal para fármacos que possuem estabilidade química, né, que não podem passar por efeito de primeira passagem. Elevada taxa metabólica, ou seja, a meia-vida dele é curta. Você pode ali rapidamente colocar esse medicamento para fora, né? E vai permitir a redução das dosagens, até pela metade ou até 1/4 da dose. Ideal para fármacos de emergência, aqui eu destaco para vocês o o Isordil, né? Que é o captopril sublingual, alguns hormônios sexuais e esteroides também. E ele não sofre efeito de primeira passagem, que também é uma vantagem muito grande. Lembra que eu coloquei aqui 2 vezes, ó, puxei 2 vezes esse mesmo efeito, porque isso cai em prova muito, tá? Então quais são as desvantagens? Poucas drogas podem ser absorvidas, né? O paciente não pode deglutir, não deve ingerir o medicamento, né?
O sabor pode ser às vezes desagradável, isso é um problema. Pequenas doses, você tem que dar doses muito pequenas, e se for uma coisa continual, você tem que estar dando, né, no horário correto para que o paciente possa absorver esse medicamento, tá bom? Qual é a comparação, tio Rafas, entre via oral e via sublingual? Pois bem, a via sublingual ela vai ter um pico de atividade bem mais intenso, bem mais rápido, bem mais alto do que a via oral. Porém, ela vai tendo uma diminuição muito grande da sua relação concentração-tempo. A concentração ela vai diminuindo muito rapidamente, enquanto a da via oral ela permanece por mais tempo constante, o que facilita alguns tipos específicos de tratamento. Mas aí é a critério do médico, a critério do profissional, tá bom? Se vai administrar por via sublingual ou não. A via cutânea, né? Já comentamos sobre ela um pouco. É a nossa pele, onde o medicamento ele vai ser aplicado geralmente por via... rapidamente, ele é aplicado justamente para ter efeito local e não ter um efeito, como é que eu posso dizer, sistêmico, não é assim? Então a pele ela tem função de proteger, de termorregular, de fazer com que você tenha ali defesa contra bactérias, que você consiga liberar o calor, enfim. É o nosso maior órgão, né, o mais pesado de todos, ok? E nós destacamos aqui 3 camadas da pele. A epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a mais interna, e a hipoderme, que já vai estar em contato direto com o tecido conjuntivo, beleza? Na via cutânea, você vai aplicar os medicamentos na pele. No entanto, medicamentos podem ser administrados por via cutânea para a obtenção fundamentalmente de efeitos tópicos. Sob certas circunstâncias, produzem efeitos sistêmicos, mas é muito específico. Sejam eles terapêuticos ou sejam eles tóxicos, tá bom? A absorção vai depender da área de exposição, do fármaco na derme, da lipossolubilidade dele, né, que nós chamamos de EHL, equilíbrio hidrofílico lipofílico, a temperatura em que se encontra e o estado de hidratação da pele. A hidratação ela pode tanto ajudar como ela pode interferir diretamente na absorção desses medicamentos. As formas farmacêuticas comumente empregadas são quais? Soluções, cremes, pomadas, óleos, ungüentos, loções, geleias, enfim, tem vários aí, além dos adesivos transdérmicos que as mulheres adoram, né, para utilizar, porque é bem mais prático, né? Então nós temos na via cutânea as vantagens: minimiza a ocorrência de efeitos adversos sistêmicos, evita o efeito de primeira passagem, que isso é de extrema importância, e as principais desvantagens, né? Você tem uma absorção pobre, você vai ver que a gente vai repetir tudo isso, todo esse mesmo desvantagem para todos os próximos medicamentos, né? A absorção é extremamente pobre. Irritação no local pode acontecer, além de fotosensibilidade, dependendo do tipo de medicamento, tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, pessoal, da via transdérmica, né, que é o adesivo transdérmico. Então, geralmente você coloca o adesivo que nós chamamos de emplasto na farmácia, colocamos esse emplasto e ele vai tendo um mecanismo de liberação modificada, onde aos poucos ele vai liberando aquele medicamento em questão, ok? Então, se procura muito a via transdérmica, né, utilizando os emplastos, justamente pelo fato de que você precisa de uma atividade mais contínua, né? Doses mais contínuas daquele medicamento. Então você acaba utilizando aí a via transdérmica, ok? A via retal, né? Através do reto. É a introdução do medicamento no reto, em forma de supositórios ou clíster medicamentoso. Emprega-se para administração local ou sistêmica. Local é o primeiro terço do reto e o segundo terço do reto ele é por efeito sistêmico, ok? Então o revestimento ele pode ser um revestimento fino do reto. Permite a irrigação sanguínea através das veias hemorroides e também de algumas artérias. E 50% do nosso fluxo venoso retal tem acesso à circulação porta, que é aquela circulação que interliga intestino e fígado, beleza? Então quais são as vantagens desses medicamentos? Eles podem ser utilizados em pacientes que não podem ingerir medicamentos, né? Estão entubados, por exemplo. É uma boa opção para uso pediátrico. Nas farmácias sai bastante mesmo aquelas bisnaguinhas, aqueles supositórios de gel, né, de glicerina, para facilitar ali a defecação, evitar o ressecamento do reto e tudo mais. Então parte do medicamento não sofre efeito de primeira passagem, só se for sistêmico e não é grande quantidade. E ele não produz irritação gástrica. São as vantagens desses medicamentos. Mas quais são as desvantagens? A absorção pode ser errática e irregular, como eu falei para vocês
Todas as próximas vias, elas têm esse problema. Pode irritar a mucosa do ânus, né? O ânus pode ficar irritado por conta disso. Pode desencadear o reflexo da defecação. Você pode defecar único, exclusivamente, só por causa desse problema. E muitos pacientes têm aversão por essa via, sei lá, enfim, por constrangimento, por não querer. Aí é questão de paciente, tá bom? A via vaginal é a introdução de medicamentos no canal vaginal, né? Canal vaginal. E os medicamentos podem ser preparações higiênicas femininas, né? A mulher gosta de ter essa questão, essa preocupação aumentada na higiene, né? Que está correto. Contraceptivos também podem ser aplicados, né? Colocados por essa forma. E drogas que induzem o trabalho de parto também podem ser utilizados nessas circunstâncias, ok? A via nasal, ela é utilizada para efeitos locais, né? Vai minimizar a ocorrência de efeitos adversos, as principais vantagens, né? Para quem não sabe, via nasal, nariz, tá bom? Evita o efeito de primeira passagem, que é importante para aumentar a biodisponibilidade do medicamento. E a absorção é relativamente rápida para com algumas drogas, né? Em comparação com algumas drogas. Mas quais são as desvantagens? A absorção pobre e ruim, isso acontece bastante. E você pode ter irritação no local, além de alergias, tá bom? Via inalatória. O que é que torna a via inalatória uma via de absorção tão facilitada? As membranas biológicas têm fácil travessia, são muito fininhas. Grande superfície de absorção graças aos alvéolos. E rica vascularização sanguínea, que também faz toda a diferença, é claro. Beleza? Se eu tenho uma vascularização sanguínea de maneira eficiente, eu posso utilizar esse medicamento através, por exemplo, de via inalatória, que pode fazer com que esse medicamento seja transportado pelo corpo de maneira mais eficiente, tá bom? Então aqui estão alguns exemplos, né? Uma criança tomando aerosol, utilizando essas bombinhas, os disparadores, e aqui está explicando justamente como é que essa forma farmacêutica, né? No caso que pode ser um líquido para inalar, como é que essa via de administração ela interfere no tratamento. É importante saber disso também. Via auricular é no ouvido, né? É a introdução de medicamentos no canal auditivo. A medicação deve ser administrada a temperatura ambiente. Se estiver na geladeira, retirar e aguardar o tempo necessário para poder utilizar, tá bom? Via oftálmica conjuntival ou ocular. Então, o uso tópico, né, para efeitos locais. A absorção sistêmica pelo canal nasolacrimal geralmente é indesejável, dificilmente acontece. Só é empregada para um número restrito de fármacos, vocês vão ver muito isso. A maioria dos fármacos eles são desenvolvidos a partir de registros já existentes por causa disso, né? Porque a característica do fármaco faz toda a diferença na hora de escolher a via de administração. Os implantes eles são utilizados para a liberação lenta e contínua do medicamento, né? E esses medicamentos eles geralmente são mióticos ou midriáticos, que são utilizados para regular a quantidade de humor aquoso no olho, tá bom? Quais são as vantagens? A absorção mínima, né, baixa, minimiza a ocorrência de efeitos adversos, com certeza, evita os efeitos de primeira passagem. E quais são as desvantagens? Irritação local e alergia, risco de catarata, além da absorção que é pobre e errática, tá bom? Os efeitos são locais, né? E a absorção sistêmica pelo canal nasolacrimal geralmente é indesejável. Não é desejável que isso aconteça. Pode acontecer, tio Rafa? Pode, mas não é desejável que isso aconteça. Os implantes utilizam liberação lenta e contínua. Agora nós vamos fazer um comparativo entre, para terminar nossa aula, a gente vai fazer um comparativo entre formas farmacêuticas e via de administração. Por via oral, tio Rafa, o que é que são administrados? Formulações sólidas e líquidas. Nas sólidas nós temos os comprimidos, cápsulas, pós, granulados, podem ser eles efervescentes ou com sabor, por exemplo. E os líquidos orais, soluções, xaropes, suspensões, magmas, géis e emulsões. Por isso que por via oral o pessoal adora, porque é muito fácil de conseguir desenvolver, né, essa formulação, de carregar para todo lugar. E também é muito fácil, torna muito fácil a venda, a comercialização do medicamento, tá? Via sublingual podem ser sólidos e líquidos, né? No caso dos sólidos, comprimidos ou pastilhas, líquidos, soluções e sprays, tá bom? Que é uma mistura gasosa. Via cutânea ou transdérmica podem ser semissólidos, no caso de cremes e géis, como também podem ser os especiais, no caso dos adesivos transdérmicos. Já na via cutânea, que é a epidérmica, você pode utilizar substâncias semissólidas, como é o caso de cremes, loções, pomadas, né? E líquidas você pode utilizar as soluções, além das sólidas que podem ser
os pós, tá bom? A via oftálmica, você pode utilizar as semissólidas, no caso, as pomadas, existem aquelas, como eu mencionei antes, as pomadas de tobramicina, por exemplo, ou podem ser soluções, no caso dos colírios, tá? Na via auricular, você pode utilizar, você só utiliza, né, substâncias líquidas, né, formulações líquidas, no caso, soluções. Na via nasal, você pode utilizar líquidas como soluções, né, exemplos, soluções. Semissólidas, as pomadas, e especiais, os sprays. Na via retal, a gente tem as sólidas, supositórios e cápsulas retais. E as semissólidas, nós temos as pomadas, géis, cremes, enfim, diversas formas farmacêuticas. E para acabar, nós temos na via vaginal, você pode utilizar os sólidos, que são os óvulos, os comprimidos vaginais e as cápsulas vaginais. Semissólidas, como é o caso de cremes, pomadas e, no caso, géis, né? Além de soluções, que são as líquidas. E na via uretral, geralmente soluções, e as sólidas, que são chamadas de velas. Galera, então é isso na nossa aula de hoje. Falamos aí sobre farmacovigilância, sobre o desenvolvimento de um novo medicamento, um similar, genérico, referência. E por último aí nós demos uma guinada, né, comparando as vias de administração e estabelecendo as vantagens de cada uma. Espero que vocês tenham gostado da aula, não esquece de deixar o seu like. Aqui embaixo está o cronograma inteiro do nosso curso. Baixa lá os slides, acompanha, coloca o fone de ouvido, assiste como podcast se quiser, por exemplo, mas o slide está muito interessante. E é isso, então, valeu, falou!